pela paz, pela beleza de te amar. Jesus, tanto tempo já se passou e ainda estamos aqui a repetir velhas lições em nosso olhar, a mesma dor. Jesus, hoje ainda no monte estás, esperando por nós e a tua voz ainda está no ar, perfuma a imensidão. Mestre divino, acende em nós a imensa luz do teu sublime amor. Mestre divino, acende em nós a imensa luz do teu sublime amor. Jesus, nossos passos ainda estão 2000 anos atrás e ainda não sabemos onde ir, o que fazer de ti, mestre divino, nos ensina a viver, em te encontrar a paz. Eterna paz, mestre divino, nos ensina a viver, a te encontrar a paz. Eterna paz. Pés descalços, mãos marcadas, moradores das calçadas, esquecidos como a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo, o silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, ei, ei, finjo não ver e prefiro
preciso ter olhos de ver e mãos de ajudar, e amar como Ele amou. Pés descalços, mãos marcadas, Jesus Cristo nas calçadas, esquecido como a própria noite. Olho triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo, o silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, finjo não ver e prefiro evitar. Preciso ter olhos de ver e mãos de ajudar, e amar como Ele amou. Pés descalços, mãos marcadas, Jesus Cristo nas calçadas, esquecido como a própria noite. Obrigada, Carlos. Muito bom. Sejam bem-vindos todos. Estou vendo que tem muita gente nova hoje aqui pela primeira vez. Um é o Lúcio lá de Eurípides O e o outro é o Lúcio, lá Cláudio do Santos. Eurípides, eu vi. Todo mundo da mídia digital. Muito bom, fico muito feliz. Sejam todos muito bem-vindos para essa reunião de sábado e para os nossos cultos diários, todos os dias, 8h45, a gente está aqui. Então, depois é só entrar em contato com alguém para pegar o convite e entrar, tá bom? Sejam muito bem-vindos. Eu vou dar início, então, ao nosso estudo de hoje, a nossa palestra. A Fátima vai fazer a leitura de preparo, né? E, em seguida, a gente passa a palavra para a nossa palestrante, a Jaqueline Moura, tá bom? Fátima, você apresenta o livro, né, doutor Erno? Isso. Boa tarde a todos. Obrigada, Adriana. Bom, eu vou fazer a leitura do livro de Dr. Herman, Reflexões, Psicografia de Altivo. Estimulem os pensamentos, os vossos sentimentos, os vossos ideais, para que ninguém desista no meio do caminho, por medo das dificuldades ou por medo dos problemas. Não permitam que isso aconteça com vocês. Lutem sempre, lutem mais. Não desistam e recordem que o Cristo, nosso Mestre, segue à frente. Mantenham sempre a ligação com Deus, para que um dia todos se ergam. Bom, o Dr. Herman, nessa lição, ele faz um incentivo ao estímulo, né, dos pensamentos elevados, dos sentimentos mais puros, de ideais fortalecidos, lembrando sempre do Mestre Jesus, que nesse mesmo livrinho, na página 121, Dr. Herman classifica Jesus como forte, justo e perene, como os grandes rios, que mesmo diante das dificuldades, nós devemos observar que os rios sempre arranjam um jeito de vencer as dificuldades, né, da sua trajetória, sem perder o foco, né, que ele tem que atingir. E esse é um convite que o Dr. Herman faz para a gente, que nós temos que trabalhar com esse foco, com a cabeça erguida, com a ligação constante em Deus, porque medos e insegurança surgirão, mas Deus está sempre no amparo, conduzindo, para que possamos um dia alcançar plenitude.
Senhor Jesus, Senhor Deus, mais uma vez, Senhor, aqui reunidos em Teu nome para mais um estudo. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade do encontro, pela oportunidade, Senhor, que estamos tendo de fazer uma reflexão, de podermos, Senhor, entender um pouquinho dos Teus ensinamentos. Agradecemos a irmão João, a todos esses amigos espirituais que estão sempre no amparo e nos conduzindo para que tenhamos, Senhor, raciocínios mais lógicos, Senhor, para que tenhamos a força e a certeza que um dia chegaremos até Ti. Muito obrigada, graças a Deus. Que assim seja. Obrigada, Fátima. Obrigada a você. Jaqueline, já está aí, nossa amiga. Está ouvindo bem, Jaqueline? Jaqueline vai... Beleza, vai fazer então a nossa palestra de hoje. O título é Não Penso, Logo Sou. É isso, Jaque? Correto. Consegue me ouvir bem, querida? Muito bem. Ai, que ótimo. Podemos começar. Então, ótimo. Antes de iniciar, eu só queria agradecer aos meus dirigentes do plano material, representados por Jane e Marilene, e aos meus dirigentes das outras dimensões. E também agradecer a Hassan, a irmão João, a querida Joana de Ângeles, ao amado Mestre Saint Germain, e gostaria de incluir a Adriana, que também está nos possibilitando esse encontro aqui na dimensão do virtual, né? E o meu assunto hoje é silêncio, né? E aí, se a gente for ver lá no dicionário, silêncio é ausência de som. Ok. Mas se a gente tapar os ouvidos, se a gente fechar a casa, as portas, tapar os ouvidos e tentar será que a gente vai conseguir silêncio? Fica aí uma questão para vocês. Será que esse silêncio audível é só o silêncio do meio ambiente externo? Bom, o silêncio que eu quero falar não é só ultrapassa esse silêncio do ambiente externo. É um silêncio com S maiúsculo. É o silêncio que a gente pode chamar de campo do silêncio, ponto do silêncio, campo das infinitas possibilidades, campo da potencialidade pura, consciência plena, a fonte e origem de toda a criação. É esse silêncio com letra maiúscula. Lá, vamos dizer assim, não existe objetos, não existe espaço-tempo. Nesse silêncio não existe energia e nem existe informação. Mas não pense que ele é vazio. Não. Ele é exatamente a potencialidade para que todas essas coisas, objetos, mundo material, energia, informação, espaço-tempo, possam emergir. Boa tarde, querida Kelly, uma alegria tê-la aqui com a gente. Bom, então falei, é o campo das infinitas possibilidades, onde todas as oportunidades, elas se encontram ali. Como eu falei, não é vazio, né? Todo o potencial criativo, ele se encontra nesse silêncio. Os artistas, às vezes os artistas, eles têm a capacidade de acessar esse espaço do silêncio com mais facilidade que algumas pessoas, né? Enfim. E aí a ciência chama esse campo, chama de campo também, né? O campo de Huygens. A gente lembra que em 2012 a gente teve a descoberta da partícula de Deus, né? Chamada bósons de Huygens.
que mostrou para a gente que, apesar de ser uma partícula, né, a partícula é um subproduto do campo, e esse campo não tem forma, esse campo ele não é vazio, a tudo permeia, está em todos os lugares, possui energia incalculável, precede e é a fonte de toda a massa. É desse campo, é desse silêncio, com S maiúsculo, que eu gostaria de falar. E se a gente, que a gente pode chamar de fonte criativa, né? Origem de todas as coisas, enfim. E se nós sabemos e entendemos que o poder está nesse silêncio, o poder está nessa fonte, a gente confia, ou seja, nós temos fé nesse poder, nessa fonte criadora, nessa origem criadora, nessa potencialidade pura. Não temos o que duvidar, não temos que ter incertezas, nós apenas nos rendemos a esse silêncio, a essa fonte de toda a criação, né? E aí eu vou para um outro tópico aqui. Como acessar o campo do silêncio puro? Né? Eu coloquei assim, como estabelecer essas conexões? Como eu me conecto com esse campo de silêncio? Como a palavra é conexão. E aí eu gosto de usar o termo quietude, né? Quietude, porque para acessar esse campo eu preciso estar, eu devo estar com o corpo e com a mente quietos. A yoga fala para a gente que a respiração e os sentidos elas conectam a gente, o corpo com a mente. Por isso, nessa filosofia tão antiga, existem exercícios relacionados à respiração, então existem vários chamados pranayamas, né? Existem vários exercícios respiratórios para acalmar, enfim, para um monte de coisa, para vários objetivos, né? Mas o que interessa aqui para a gente é buscar esse recolhimento dos sentidos, e existe também uma técnica chamada pratyahara, que é exatamente você, né, a Adriana faz yoga, está falando assim, ela deve conhecer, né? Que você procura fechar os sentidos, né? Mas a gente está falando de silêncio, Jaqueline, de audição, porque você está falando de todos os sentidos, né? No caso, o Pratyahara, ele fecha todos os sentidos. Mas você já observou que quando você tem um som baixinho, você quer identificar uma determinada palavra, uma determinada música, um determinado som, você fecha os olhos? Né? Então, às vezes, quando a gente elimina um sentido, a gente aguça o outro, vide o exemplo das pessoas que perdem a visão, né? Que aguçam o tato, a audição e etc. Então, o Pratyahara seria esse fechamento dos sentidos, mas será que quando fecha esses sentidos exteriores, esse silêncio do ambiente externo, eu volto a perguntar para vocês, será que há um silêncio dentro? Fica a dica. Continua a questão. Também tem, e se a gente pensar no mindfulness, né? Esse exercício, essa postura, essa prática que foi tirada das meditações e que hoje tem esse nome porque vem das academias, né? E que fala exatamente da gente usar os sentidos ou a respiração, né, como uma forma de atenção para que a gente busque esse silêncio. Primeiro o silêncio com S minúsculo para poder acessar esse silêncio com S maiúsculo. Deixa eu ver o que mais eu coloquei aqui para vocês. Estou falando muito rápido? Eu falo muito rápido. Bom, e aí aquilo que eu tinha perguntado, né? Então, se eu fechar as janelas, fechar a porta, se eu fizer o pratyahara, ou seja, se eu ficar numa sala, como é que é, em estúdio de som, né? Que tem uma acústica interessante, e eu fechar todos os meus sentidos, será que eu vou ter silêncio? Bom, existe um som interior
diálogos internos, né? Umas pessoas têm mais, outras pessoas têm menos, umas pessoas já identificaram esses diálogos, esses sons, outras não, mas esse diálogo interno é o que a gente quer silenciar, quando a gente fala em silenciar esses sons audíveis, né, pelos sentidos físicos. E aí, um grande mestre chamado Roberto Crema, que é sobrinho, bisneto ou sobrinho neto de Eurípides Barzanufo, que vocês conhecem bem. Roberto Crema é da linhagem dele e é o reitor, né? É um grande mestre, reitor da Unipaz, Universidade Internacional da Paz, aonde eu fiz a minha... Ai, Adriana, você tirou o seu rosto daqui, agora estou olhando para uma foto, eu preciso olhar para alguém, vou deixar aqui. Desculpa, gente. E ele diz uma frase que é assim, olha: para viver o agora e ser protagonista da sua história, é preciso não pensar. É preciso silenciar o passado e o futuro. Esse diálogo interno que eu estou falando para vocês, que mesmo quando a gente silencia o ambiente externo, existe um ambiente externo que fica barulhento. E esse grande mestre, ele fala assim, a gente precisa silenciar esse barulho, que geralmente é um barulho do passado ou um barulho do futuro. Se você perceber e experimentar um pouquinho desse silêncio com S minúsculo, você vai ver que, de repente, pum, vai surgir um diálogo lembrando você de alguma coisa, te levando a um tempo que não existe mais, ou seja, ao passado. Ou então, vai aparecer assim, alguma coisa fazendo algum pensamento, fazendo uma expectativa para o futuro, o que você tem que fazer amanhã, como vai ser o dia de amanhã. Então, por isso, silenciar esse passado e esse futuro, né? O não pensar, que eu trago como uma... Não é um confronto, nem é uma oposição, mas é uma ideia de transição, né? Uma transição da ideia, melhor, da idade, da razão, penso, logo existo. A idade da razão e a transição para a idade da consciência. Não penso, logo sou. Então, nós já estamos fazendo essa transição. Nós vivemos, né, do século XVII para cá, a idade do racionalismo científico, onde a gente investiu muito no desenvolvimento da razão, né, da ciência, e que foi maravilhoso, porque todo esse avanço tecnológico que a gente tem está relacionado a esse tempo, né? Então, a gente fez viagens para fora do planeta, nós aprofundamos o estudo do fundo do oceano, nós desenvolvemos as tecnologias da informação, essas que estão aqui agora nos favorecendo nesse momento. Então, tivemos grandes avanços com a idade do pensamento, do racionalismo. Mas estamos devido a esse investimento grande que nós fizemos apenas no pensar e no intelecto, acabamos nos desfragmentando, né? Pensando apenas no mundo material, investindo no mundo material, investindo no mundo objetivo, no ambiente externo e acabamos nos fragmentando do nosso ambiente interno. E aí, esse grande mestre, inclusive, fala o seguinte... Não, depois eu digo o que ele vai falar. Então, a gente fez um investimento... não fizemos o mesmo investimento correspondente no mundo da interioridade, no mundo da subjetividade, no campo psíquico e no universo da consciência. O que aconteceu? Acabamos fragmentando, como eu falei, ficamos partidos, mente, coração e existência. Ok, como é que a gente faz, então, para recuperar essa unidade? Vocês devem estar ouvindo falar muito da palavra integral, inteireza, né? Cuidado integral, saúde integral, enfim. Como é que a gente, então, resgata esse equilíbrio entre a evolução do nosso ambiente exterior com o nosso ambiente interior?
E aí esse grande mestre fala, então, da escola da presença. Roberto Crema, esse sobrinho, neto, tataraneto, sobrinho, alguma coisa, do Eurípides Barçanufo. Ele fala assim, nós não fomos ensinados a não pensar, nós não fomos ensinados a aquietar, nós não fomos ensinados a estar na presença, nós não fomos ensinados a estar no aqui e agora. E aí eu falo nós mais aqui do Ocidente, né? Não estou falando mais do nosso mundo, da nossa realidade ocidental. E aí eu gosto muito dessa frase que ele diz assim, o futuro da humanidade depende de sermos capazes de investir na autoexploração, né? Que é explorar esse ambiente interno, que é necessário o silêncio, né? Lembra que eu estou falando do silêncio, o silêncio com S minúsculo e o silêncio com S maiúsculo. Então, eu costumo dizer, autoconhecimento é poder. Estados harmônicos. Deixa eu ver aqui. Nossa, eu estou fazendo rápido, né, gente? Estados harmônicos e coerentes que geram tranquilidade profunda são capazes de nos conectar ou sincronizar com esse campo do silêncio puro. Então, se a gente teve um investimento nesse ambiente externo, nesse mundo material, nós criamos essas maravilhas tecnológicas, mas, ao mesmo tempo, por esse desequilíbrio, por essa fragmentação, nós também chegamos ao caos onde nós chegamos, né? Então, a proposta é, vamos cuidar desse ambiente interno. Como é que a gente pode cuidar desse ambiente externo? Desculpa, interno, através do silêncio, da conexão com esse silêncio. Como é que a gente faz essa conexão com esse silêncio? Através da quietude, que pode, aqui eu estou usando como termo de meditar, né? Eu não gosto da palavra meditação, porque ela ficou muito prostituída e ela não é muito bem entendida aqui no Ocidente. O Osho, né? Ele diz que a gente não tem uma palavra aqui no Ocidente para traduzir meditação. Porque meditação é um estado do ser, é um estado da consciência. E a gente usa a meditação como se fosse um exercício, um treinamento, né? Aqui a gente fala, vamos meditar, vamos praticar meditação, né? A gente acabou utilizando o termo dessa forma pela dificuldade de ter uma tradução, né? Que vem de Dhyana, do sânscrito, né? E a gente usa muito a meditação como uma forma de, eu vou meditar sobre aquele assunto, como se fosse pensar, ou rezar, ou contemplar, ou qualquer outra coisa. E, na verdade, o treinamento mental nos leva ou a quietude, ou o silêncio, a prática desse silêncio, nos leva ao estado meditativo, e aí a gente alcança esse silêncio com letra maiúscula, esse campo das infinitas possibilidades, ou seja, a gente afinar mesmo, afina essa conexão, né? Sim, então a quietude, né, quando eu falo quietude, eu falo o silenciar, a meditação, enfim, o que a gente conhece aqui no Ocidente, né, de sentar e silenciar, que é muito simples, que na verdade não precisa técnicas elaboradas, que é apenas você sentar, ficar imóvel, evitar os movimentos, fechar os olhos, fechar os sentidos para os sons externos, para que você possa se concentrar nesse som mais interno e tentar ultrapassar esses diálogos interiores, chegando nesse silêncio com S, e aí alcançando essa conexão com esse campo das infinitas possibilidades, a fonte, a origem de todas as coisas, né? E como é que a gente pode fazer isso? Eu coloquei umas etapas, eu vejo assim algumas etapas, que eu acho que eu já até acabei de falar. Eu escrevo, né, para não me perder, mas eu acabo pulando e falando mais na frente. Enfim. Então, eu botei aquietar o corpo e a mente. É necessário você ter um relaxamento do corpo. Muitas vezes a gente senta, né, e aí você vai fazer o seu silêncio, a sua prática, a sua conexão, estabelecer essa conexão mais profunda, mas o corpo está doendo e aí, às vezes, o corpo atrapalha. Ou, às vezes, você está relaxado fisicamente,
não tem dor nenhuma aqui nem ali, mas os diálogos internos estão ali. Então, é necessário que esses dois organismos, o físico e o mental, eles estejam aquietados. E aí a gente tem, quando a gente consegue isso, a gente tem o que a gente pode dizer de coerência psicofisiológica. E a gente tem uma prática, né, que a gente pode conseguir essa coerência psicofisiológica, que é o quê? Através da respiração, né, o coração tem uma relação direta com o nosso cérebro, né? A respiração, ela tem uma relação direta, na verdade, a respiração tem uma relação direta com o nosso cérebro. Então, a gente começa a fazer umas respirações ritmadas, e aí o cérebro, as ondas cerebrais, elas começam a entrar em estados de menor hertz, né? Vamos dizer, frequências menores em hertz, e aí o coração, a mente e todos os outros sistemas do nosso organismo, por arrastamento, eles entram em sintonia, em sincronia. Então, esse é um estado coerente, né? Um estado em que, além de nos energizar, de nos trazer vitalidade, de um monte de benefícios físicos, que eu não estou muito interessada em falar aqui, porque eu acho que a gente, enfim, eu não estou interessada em falar aqui. E aí, como é que a gente pode, então, fazer para tratar o corpo e a mente? Existem algumas âncoras, né? A respiração, como eu acabei de dizer, ela é uma âncora. Você pode mantrar, ou seja, falar palavras de poder, cantar, mas músicas ou mantras, no caso, que não façam sua mente pensar. Lembra que a gente precisa aquietar a mente, né? E se eu tenho que pensar, tudo que eu tenho, esforço da mente ou do corpo, não é quietude, não é meditação, não é esse silêncio, um S menor. Então, tem que ser, por isso, palavras repetitivas, né? Porque aí a mente chega uma hora que ela se desvincula dessa âncora e acessa esse espaço, esse outro espaço. Então, respiração, mantra, as mandalas, eu não sou muito da meditar através da visão, eu prefiro recolher a minha visão. Mas, enfim, existe essa possibilidade, né, de você focar numa mandala, num yantra, numa figura específica. E os koans, os japoneses usam os koans, que são umas perguntas ou umas afirmações, elas são nem pé nem cabeça, e a mente não consegue decifrar resposta, porque elas são meio nem pé nem cabeça. Então, a mente cansa e sucumbe. Vocês vejam só que as técnicas, então, as práticas são para a gente aquietar essa mente, né? Principalmente o corpo, mas principalmente a mente. E aí, quando a gente passa desse processo, dessa fase, que a gente alcança, então, essa coerência fisiológica, psicofisiológica, e aí a gente tem cada vez menos pensamentos, né? Até que essas âncoras não são necessárias. E, então, a gente consegue estar apto para fazer esse nosso canal de conexão fica mais afinado. Puro não é a palavra, pode ser puro também a palavra, mas para fazer essa conexão com esse campo da potencialidade pura, campo desse silêncio com letra S maiúsculo, a fonte, enfim. E aí, eu queria fazer uma proposta para vocês. Eu estou suando, está um calor aqui, eu queria fazer uma proposta para vocês, que é a gente experimentar um pouco dessa quietude, né? Praticar. Porque eu estou aqui falando, né? E a gente tem livros, a gente tem mestres que falam, que conseguem trazer algumas informações para a gente, porque é muito difícil, nesses estados, nessas dimensões da consciência, nessas conexões mais profundas, a gente verbalizar, né? A gente entender com a mente tridimensional e ainda formar um entendimento através da linguagem, né? Então, eu sou muito grata a esses mestres que conseguem fazer isso. Mas e são super úteis, mas o que a gente precisa mesmo é praticar. E não tem mistério. É sentar, aquietar, esperar que os pensamentos decantem. E aí você pode usar a âncora que quiser.
Ah, mas não deu certo hoje, eu fiquei inquieta, foi um saco, teve o barulho do cachorro. É assim, faz parte, é um treinamento para chegar nesse estado, dessa conexão mais pura com esse silêncio, com S maiúsculo. Então, é treinamento. E eu queria, eu vou antes de trazer mais um assuntozinho pequenininho, eu queria já falar para vocês que eu vou fazer uma proposta para a gente fazer uma prática, uma vivência, né, dessa quietude. Então, já para vocês se prepararem, quem tiver que preparar alguma coisa, sei lá, não sei aonde vocês estão. E eu só queria complementar com um dado muito interessante. Hoje em dia, a gente tem, já para o século, né, 21, a gente já está no 21, a gente, com o tomógrafo, né, com a tomografia computadorizada, a quantidade de estudos, né, na área dessa quietude, dessa meditação, desses estados alterados da consciência, ampliou muito. Mas lá, eu quero trazer uns dados, lá de 1960, deixa eu ver aqui. 1960, teve um homem chamado Maharishi Mahesh Yogi, que ele disse que se 1% da população mundial praticasse a meditação, essa quietude, né, as guerras desapareceriam da face da Terra. Mas lá naquela década, o homem nem tinha ido à Lua ainda, ficava difícil ele provar essa afirmação dele. Em 1972, já foi possível fazer esse teste. E aí foi feito em 4 cidades, depois em 11 cidades, depois em 48 cidades. E o que foi que se observou? Que houve uma diminuição considerável nos índices de crimes e de outras formas de conflitos. Isso aqui é muito resumido, né, gente? Aí, na década de 80, o que aconteceu? O projeto de paz internacional no Oriente Médio resolveu pegar, né, essa proposta, esse estudo, e fazer também. Então, replicou. Aliás, é exatamente quando a gente consegue replicar, né, esses estudos e ter os resultados coerentes, né, iguais, é que a gente valida uma teoria. Né? Então, isso foi durante a guerra Israel-Líbano, e os participantes foram treinados para promover a paz em seu corpo, em vez de simplesmente pensarem sobre a paz ou rezarem. Ao invés os níveis de conflito tiveram redução em 80%. Nos 821 dias seguintes a esse experimento, fizeram mais 7, né, experimentos conduzidos com grupos baseados em Israel, Líbano e países do Oriente Médio, Europa e etc. 71% de diminuição no número de mortes na guerra, diminuição de 68% no caso dos feridos, etc, etc, que o que me interessa aqui é o seguinte, as pessoas instaladas na vizinhança geográfica do grupo, desses grupos que fizeram a meditação, apresentaram mudanças como se eles estivessem meditando. Então, veja bem, os grupos posicionados lá nos seus lugares. Em volta desse grupo, pessoas que não estavam participando dessa pesquisa, observou-se também efeitos positivos com as pessoas do entorno, né? E aí, então, hoje em dia a gente tem até uma fórmula, né? Que é a raiz quadrada de 1%. Então, essa é a fórmula. Se você deseja, né? Tem um grupo de pessoas e você deseja contribuir para que, além do seu grupo, outras pessoas se beneficiem desse estado da coerência psicofisiológica, né, da vitalidade, etc., que eu cansei de falar aqui, basta você saber, por exemplo, a gente podia fazer isso no Cefac. Quantas pessoas frequentam o Cefac? Estão lá na palestra? X pessoas. A gente faz a raiz quadrada de 1% e vê quantas pessoas precisam para estar em estado de meditação para que aquele ambiente do Cefac se beneficie desse estado de coerência.
Eu não sei, mas eu acho que uma pessoa é suficiente. Basta, eu não sei. Tem que fazer a conta. Eu não sei quantas pessoas cabem lá em cima, na casa toda. Se alguém puder aí fazer e souber fazer, eu não sou muito boa em matemática. Eu não sei quantas pessoas cabem lá na casa. Não sei se são 300. E aí pega 1% de 300 e faz a raiz quadrada. E vê quantas pessoas precisam estar em estado dessa coerência de meditação, de quietude, né? Esses vários nomes que eu citei, para que isso propague-se pelo ambiente. Quem puder fazer essa conta aí na calculadora, os bons aí de matemática, eu agradeço. Então, eu vou fazer o seguinte agora. Chega de falar? Fernando, Sim? Fernando está aí, ele pode fazer a conta. Não faz a conta. Seriam 300 pessoas? Deixa ele fazer, ele sabe aí ver quantas pessoas cabem. Eu não sou muito boa em números. Então, vamos para a prática. Eu vou fazer o seguinte. E ainda tinha mais dados aqui que eu podia falar para você. Depois, em 93, pessoal, em Washington, na capital, o trabalho foi desenvolvido com a polícia de Washington, o FBI e 24 cientistas sociais e criminologistas num determinado bairro, sei lá, eu acho, de Washington, ou na capital mesmo. Foram 4.000 meditadores nessa pesquisa. Eu acho que ela é a mais conhecida, né? Vocês já devem ter ouvido falar, mas essa é a mais conhecida. Teve diminuição de 25% nos índices de crime, né? Enfim. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar a tigela de cristal, que vocês já conhecem, eu vou falar algumas coisinhas rapidamente, e eu vou apagar a luz daqui, vou deixar uma luzinha mais clara, para que vocês não fiquem... Lembra, é importante que a gente feche os nossos sentidos, mas eu sei que a mente é curiosa, porque uma mente curiosa eu tenho. Então, a gente às vezes está assim, aí sem querer abre o olho, aí está vendo o colega ali, e aí já dispersou, e a gente precisa quietar essa mente. Então, eu vou diminuir a minha luz, para isso eu vou sair rapidamente do vídeo para apagar, e vou deixar uma luzinha aqui, mas não vou sumir da frente de vocês não, tá? Vai ficar uma luzinha mais escura. Então, deixa eu rapidinho levantar enquanto vocês se preparam. Quem quiser fechar a tela, a sua tela, né, para facilitar o sentido da visão, ok. E aí eu queria só fazer um pedido, eu não sei quem vai fazer esse final, eu ia pedir para, assim que eu tocasse o sino, né, vou tocar para terminar, que quem fosse fazer a prece emendasse direto para a gente aproveitar esse estado de coerência, né, que nós estamos fazendo, cada um no seu espaço, e fizesse a prece. Aí depois a gente fala, agradece, conversa, se fosse possível. Então, Ok, Fátima? ok? Então, vamos nós. Então, procura a sua posição confortável, fecha seus olhos e dê um tempo, seja gentil para que o seu corpo se adapte a esse momento. Ao encontrar essa postura, relaxe e tome uma grande respiração profunda. Envolva sua cabeça com a sua atenção, apenas percebendo as sensações que vêm das costas da cabeça, do topo da cabeça, da lateral da sua cabeça, da sua face, dos seus olhos, nariz, bochecha, língua, e relaxe. Envolva a sua atenção no pescoço,
parte de trás, laterais, parte anterior, parte interna do pescoço. Pode ser que surja a vontade de deglutir saliva. Apenas observe as sensações sem julgá-las. Envolva os seus ombros e seus membros superiores com a sua atenção. Braço, cotovelos, antebraço, mão e cada dedo separadamente. Olhe para as sensações com abertura e coragem. Não se esforce para visualizar as partes do corpo, apenas busque sentir as sensações. Também não pense sobre as partes ou tente imaginá-las. Apenas seja gentil com as sensações que advirem dessas regiões. Envolva sua atenção no seu tronco. Parte superior, parte inferior, partes laterais, peito, tórax, costas, abdômen. Acolha todas as sensações que advirem deste momento. Busque imobilidade, busque quietude, busque o silêncio que existe dentro de você. Acesse esse espaço onde a plenitude e a bem-aventurança são uma realidade constante. Envolva seus quadris com a sua atenção, envolva sua coluna lombar, assoalho pélvico, baixo ventre, vísceras e dê boas-vindas às sensações advindas dessas regiões. Envolva com a atenção seus membros inferiores, coxas, joelhos, panturrilhas, tornozelos, pés e cada dedinho separadamente. Permita-se sentir qualquer manifestação do seu corpo neste momento. Ocupe o seu corpo plenamente, envolvendo a sua atenção em todo o seu corpo como uma unidade. Por cima, por trás, pelos lados, por baixo, por dentro e além. Descanse a consciência no seu corpo, que respira por si só, que pulsa, vibra e sente.
Se você notar que a mente se envolveu em algum pensamento do passado ou do futuro, reconheça esse momento da mente e aceite-o como sendo natural. E ancore a sua atenção nas sensações do seu corpo. Se alguma emoção vier à tona, acolha e observe-a gentilmente. Reconheça a sua transitoriedade. Inspire profundamente. E venha trazendo a sua atenção para o ambiente externo, para este encontro, aguardando a prece, com muito amor. Obrigado, Senhor Jesus, Senhor Deus, Maria, Mãe Santíssima, irmão João. Agradecemos, Senhor, por mais esse dia de estudo, de esclarecimento. E eu trouxe aqui um pequeno trecho de Joana de Ângeles, que ela fala o seguinte: tudo pode ser alterado sob a ação do pensamento. Vibração que sintoniza com ondas equivalentes. O teu pensamento é o gerador das tuas ações, e estas as modeladoras da tua vida. Que possamos, Senhor, levar esses estudos com mais, Senhor, com mais frequência, com mais verdade, e colocar em prática cada momento aqui aprendido. Muito obrigada, graças a Deus. Assim seja. Muito obrigada, Jaqueline. Eu vou acender a minha luz, vocês aguardam. Okay. Eu vou sair daqui e vou. Obrigada, Fátima. Obrigada, Jaque. Nossa conexão caiu e depois voltou. Eu espero que tenha continuado a gravação, né, para que a gente possa disponibilizar para os colegas que não puderam assistir. Né? Mas te parabenizo, Jaque, por trazer esse momento, né, para a gente de silêncio, num momento em que a gente precisa, sim, silenciar, né, e entrar em contato, buscar esse silêncio com S maiúsculo, né, que você falou. Você citou alguns mestres, e a nossa casa também, obviamente, não pode deixar de citar o nosso mestre Jesus, que naquela série Madalena,
mostra muito claramente as muitas vezes que Jesus entrava em contato com o Pai meditando, ficando em silêncio, se afastando um pouco, né, para buscar essa conexão. E naquele filme, A Cabana, Jesus Cristo, numa conversa com o protagonista do filme, ele fala uma frase muito interessante. Para mim foi a frase mais importante daquele filme. Ele diz: olhe para mim, eu pareço um cristão? Essa foi a frase de Jesus. Então, não importa o que os cristãos fizeram em nome de Jesus, o que importa é o que esse homem representa enquanto luz, enquanto silêncio, enquanto conexão com essa força maior que é o nosso Pai. Então, eu te agradeço muito, Jaqueline, por nos fazer parar um pouco, desacelerar um pouco, né? E dar importância, e ter consciência da importância desse silêncio em nós. Na área de linguagem, nós trabalhamos o silêncio. Uma pessoa fala do verbal e do não verbal, e eu há pouco tempo participei de um trabalho desses, né, e que falava exatamente desse silêncio, que diz muito mais do que as palavras. Então, a música também, né? A música é basicamente feita por causa dos silêncios. exato. Né? Então, quando eu falei esse não penso, é silenciar essa mente, parar de falar, parar de pedir. Sim. Se a gente se rende a esse silêncio, a gente não precisa ficar tagarelando, pedindo a conexão, enfim, a gente se render a esse silêncio. Isso aí. E quando você falou da palavra integral, né, a saúde integral para a Joana, é exatamente a gente buscar esse equilíbrio, né, de todos esses centros de força. E isso a gente consegue com a meditação, a gente consegue com a busca desse silêncio. Muito bom. Dentro e fora, né? Isso. Isso aí. Então, a gente vai terminando. Não é isso? Jane, você quer comentar alguma coisa? A gente já pode ir terminando? A chefe está aí? Tá quietinha ali, ó. A nossa preocupação é por causa do coronavírus. E ela já está há alguns dias. Sim. Jane? Sim. Você quer fazer algum comentário? A gente pode ir terminando. Acho que ela está no telefone, não? Tá congelada a imagem dela. Então, a gente vai terminando. Eu vou pedir ao Carlos. Carlos, você está aí? Sim. Para tocar uma musiquinha para a gente finalizar. Depois Agradecendo. disso aí, Adriana, ele deve estar lá em Sacramento. Agradecendo mais uma vez a Jaqueline e a Fátima, né, por esse estudo, por essas palavras maravilhosas nessa tarde. Sim. Outra coisa, quando será nesses dias 4 ou 5 sorteio que a gente pode visitá-la? Ou ela não vai poder visitar a mamãe? Mostrar-te as marcas do coração, enganos, medos, segredos perdidos na imensidão do tempo. Será a hora de
unires tua força e fé, a vida te ajudará, pois nosso destino é amar. O nosso destino é amar. Todos que vivem sob o hálito de Deus seguem uma estrada de trabalhos, descobertas, e com seu suor constrói a paz. Todos que vivem sob o hálito de Deus seguem uma estrada de trabalhos, descobertas, e com seu suor constrói a paz. A paz. A paz. Obrigada, Carlos. Obrigada a todos que participaram, aos que vieram pela primeira vez, o Viromar, o Cláudio, Denizar, Mauro, Osvaldo, a Kelly, tanta gente nova. Sejam muito bem-vindos. Então, a gente vai dar por encerrado nosso estudo de agora, nossa palestra, e estão todos convidados para participar do nosso estudo às 9h, hoje. Tá bom? E daqui a pouco tem estudo aqui de Eurípides, tá? Culto às 8h também. Se quiser entrar lá, é só chegar. Ok. Tchau. Obrigada, Carlos. Tchau, gente. Tchau. Fiquem com Deus. Até logo, boa tarde. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau. Uma boa noite para vocês. Boa noite, Tchau. boa noite. Boa noite. Noite. Boa Fiquem com noite. Deus.